Hi everyone, welcome to one more class. Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Aula de número 14 é a nossa aula de revisão. Muito bem, muita atenção agora e vamos para mais uma aula. Vamos começar a nossa aula revendo um tópico gramatical aqui, ok? Então, nós temos o nosso tópico gramatical de verbos adjetivos persuasivos, ok? Então, discover, amazing, easy, only today. Esses são verbos adjetivos que nos ajudam na nossa linguagem persuasiva. Então, nós utilizamos eles quando queremos convencer alguém de algo, né? Temos outro modo aqui, gramatical, que é o imperative form e o modal verbs. Na linguagem persuasiva, nós também vamos utilizar o imperativo, a forma imperativa, que é quando você dá uma ordem ou dá um comando para alguém fazer alguma coisa. E aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, buy now, compre agora. You must try it. Você deve experimentar isso. It can change your life. Né? Isso pode mudar a sua vida. Então, veja que são formas imperativas e o uso do modal verbs should. Aqui nós temos o should, o must, aqui sendo utilizados na nossa linguagem persuasiva. Eu quero revisar também com vocês as cores em língua inglesa, que é muito importante, porque elas fazem parte da linguagem de convencimento, quando estamos vendo um cartaz, um folder, alguma coisa, as cores são muito importantes e a gente vai aproveitar isso para rever as cores em inglês. Acompanhe esse vídeo comigo. Red, red, vermelho. Blue, blue, azul. Green, green, verde. Yellow, yellow, amarelo. Orange, orange, laranja. Purple, purple, roxo, púrpura. Pink, pink, rosa. Black, black, preto. White, white, branco. Gray, gray, cinza. Brown, brown, marrom, castanho. Beige, beige, bege. Gold, gold, dourado. Silver,
silver, prateado. Ok, então você acabou de conferir as cores em inglês e duas palavras adicionais para o seu conhecimento sobre cores em inglês são as palavras light e dark, que dão o significado de claro e escuro. Então, por exemplo, se eu quero falar azul claro, eu vou dizer light blue. Então, eu vou adjetivar essa cor com o light blue, azul claro. Serve para as outras cores, por exemplo, light red, light yellow. Então, se eu quero dizer o claro, eu vou utilizar o light. Se eu quero dizer escuro, então é o dark que eu vou estar utilizando aqui, tá? Então, aqui no exemplo, nós temos dark green, verde escuro. Agora eu quero trabalhar um pouco de gramática com você, relembrando as contractions. O que são as contractions? As contractions são as contrações, ou a forma curta do uso da língua inglesa. Nós temos muito em língua inglesa, né? Então, por exemplo, você vê aí o I'm, que é de I am, o don't, do not, e o can't, que é de can't not, ok? E aí nós temos também as contrações nas respostas curtas. Por exemplo, yes, I'm ready. Sim, eu estou pronto. Ou no, he isn't. Então, não, ele não está. Então, no, he isn't. E no, they aren't. Então, perceba que as contractions, ou a forma curta da gramática, elas são muito importantes para o nosso uso, para a nossa fala. Elas dão mais dinamismo na nossa fala e são utilizadas, e atenção, principalmente em linguagem informal, tá bom? Se nós vamos escrever um texto, por exemplo, nós não utilizamos as contrações, mas quando falamos aí, elas são bem comuns. Vamos ver algumas contractions, algumas palavras contraídas aqui. Então, por exemplo, você tem o gonna, que significa going to, né, que é o vai. Então, você tem um exemplo aqui numa frase, I'm gonna watch a movie tonight. Então, ao invés de você dizer I'm going to watch a movie tonight, você pode dizer I'm gonna watch a movie tonight. Então, eu vou assistir a um filme hoje à noite. Você tem o wanna também, a exemplo do gonna, você tem o wanna que significa want to. Então, aqui no exemplo, do you wanna hang out later? Do you wanna hang out later? Então, você quer sair mais tarde. Então, ao invés de dizer do you want to hang out later, você pode dizer do you wanna hang out later? Outro exemplo que nós temos aqui é o kinda, que é a contração de kind of, que significa meio que. Você pode, inclusive, usar para falar mais ou menos. Então, é o kind of. Então, um exemplo aqui que nós temos, I'm kind of tired today. Eu estou meio cansado hoje, estou mais ou menos cansado hoje. I'm kind of tired today. Então, perceba que essas contractions, elas são muito comuns, como eu disse, na nossa linguagem informal e principalmente na linguagem da internet. A gente utiliza a linguagem da internet de forma mais dinâmica, mais rápida, então saber essas palavras nos ajuda. E existem algumas palavras também, já que nós estamos falando de linguagem da internet, que elas são próprias desse contexto, do contexto da internet. E nós vamos relembrar algumas aqui, tá bom? Então, a primeira que nós temos aqui é o slay. O slay é usado para elogiar alguém que fez algo muito bem ou que está com uma aparência incrível. Então, o slay você pode utilizar dessa forma. Vamos ver como fica no exemplo. She slayed that outfit. Então, ela arrasou nesse look. Aí está o exemplo, né? Então, ele está ótimo nesse look. She slayed that outfit. Então, o slay é dessa forma. Nós temos outra palavra também muito comum, muito utilizada, que é o ghosting. Então, ela é utilizada quando alguém para de responder mensagens ou desaparece assim, de uma relação sem dar explicações. Então, quando alguém some do nada, você está falando com a pessoa, ela some, ou quando você está ali, a pessoa simplesmente some sem dar nenhuma explicação. Então, vamos ver um exemplo numa frase. He stopped texting me. Então, total ghosting. Então, olha só, ele parou de me responder, sumiu total. Então, he stopped texting me. Total ghosting. Então, você vê que o ghost tem esse sentido aí de quando a pessoa simplesmente desaparece. Temos outra palavra importante aqui, stan, que é utilizada também muito na linguagem da internet, que é um fã extremamente dedicado, né? Um fã extremamente dedicado seria uma definição que a gente traria para essa palavra. Mas ela vem da junção de stalker e fã, essas duas palavras. Stalker é alguém que é um perseguidor, é alguém que persegue alguém. E um fã, então quando você junta ali fã e perseguidor, né, ela não tem um sentido muito positivo, você tem um stan, um fã extremamente dedicado. Ela não tem um sentido tão positivo, tá?
mas é alguém que stalkeia e é um fã da pessoa. Então vamos ver o exemplo. I stand this band. Sou super fã dessa banda. Aqui sim tem um sentido positivo. Então você pode utilizar dessa maneira. I stand this band. Eu sou super fã dessa banda. Ok? Então, mais outra expressão agora que nós temos aqui, utilizada no internetês, na linguagem da internet, é o clapback. Clapback, que significa uma resposta forte, inteligente ou sarcástica a uma crítica ou a um ataque. Então vamos ver um exemplo, vai ficar mais claro. Você tem aqui, she clapped back at the haters. Então, ela respondeu à altura aos haters. Então, quando você dá uma resposta a alguém que te fez uma crítica ou te falou de maneira sarcástica, você pode usar o clapped back. She clapped back at the haters. Ela respondeu à altura aos haters. Temos mais uma palavra aqui que nós vamos relembrar, que é o savage. Né? Savage é alguém ousado, direto ou até meio rude, mas de forma divertida ou impressionante. Savage, literalmente, poderia ser traduzido por selvagem. Você poderia se perguntar, professor, mas eu pesquisei no dicionário e a tradução é selvagem. Mas aqui, nesse sentido, nesse contexto, quando nós estamos falando da linguagem da internet, aqui ele ganha esse significado. Vamos ver no exemplo. That comment was savage. Esse comentário foi pesado. Então, ele tem esse sentido aqui, né? That comment was savage. Então, esse comentário foi pesado. Temos outra palavra aqui, que é a palavra flex, ok? Então, quando você quer mostrar algo com orgulho, algo especialmente caro ou impressionante, como um celular novo, um carro ou um corpo sarado, quando você quer se amostrar, sabe? Quando você quer se aparecer, o flex ele vai ajudar você na linguagem da internet aqui, ó. Olha esse exemplo. He always flexing his new car. Então, ele vive ostentando o carro novo, ou ele vive se amostrando com o carro novo. Então, o flexing aqui tem esse significado. He's always flexing his new car. Ok? Mais outra palavra que nós estamos nos familiarizando aqui é o lit. Lit, que significa algo que é muito divertido, animado. A gente podia até traduzir como top, algo que é top. Então, olha só no exemplo nessa frase. That party was lit. That party was lit. Aquela festa foi demais. Aquela festa foi top. Então, eu posso usar aqui o lit. Então, nessa linguagem da internet, nessa linguagem mais dinâmica, mais rápida, mais abreviada e com muitas palavras do discurso informal, nós temos aqui o lit. Temos mais uma que talvez alguns de vocês conheçam, que é o cringe. Cringe, muito utilizada pela nova geração, aí, pela Gen Z. Então, é algo embaraçoso, vergonhoso, forçado. Então, essa palavra pode ser utilizada aqui também com esse sentido. Vamos ver no exemplo aqui. Então, nós temos That video was so cringe. Então, ó, aquele vídeo foi super vergonha alheia. Então, sabe aquele sentimento de vergonha alheia que você sente quando alguém faz alguma coisa? Você pode dizer That video was so cringe. Ok? Temos agora uma expressão aqui, um acronismo até, que é o FOMO. FOMO, que é o Fear of Missing Out. Ou seja, é o medo de estar perdendo algo divertido ou importante. Né? O medo de estar perdendo algo divertido ou importante. Então, vamos ver como se aplica numa frase o uso desse FOMO. I have FOMO when I see my friends at the party without me. Então, aqui, ó, eu tenho, né, ao invés de eu dizer medo de perder ou medo de estar perdendo essa festa, usar uma frase grande, né, eu vou utilizar aqui o acronismo FOMO. Então, I have FOMO when I see my friends at the party without me. Então, eu tenho FOMO quando eu vejo meus amigos numa festa sem mim. Então é o medo de estar perdendo algo importante ou divertido. Por exemplo, está perdendo essa aula, né? Você pode estar sentindo o FOMO, né? O medo de perder essa aula. Mas vamos continuar, brincadeiras à parte. Nós temos aqui a palavra GOAT, que também é um acrônimo, né? Aqui você tem o Greatest of All Time. Eu não sei se você sabe, mas aquele jogador famoso, Lionel Messi, ele é chamado de GOAT, porque ele é considerado o maior de todos os tempos para muitos aí, né? Então, ele é o Greatest of All Time.
Então, é usado para descrever alguém que era o melhor de todos os tempos em algo. Muito comum no esporte, na música. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Serena Williams is the GOAT. Então, a Serena Williams é a melhor de todos os tempos. Então, veja aqui ela sendo colocada aqui como a maior ali daquela categoria. Muito bem. Então, nós vimos várias palavras do uso aqui da internet que a gente pode utilizar nesse internetês. Então, são palavras úteis que vão nos ajudar a compreender o significado de muitas expressões. A gente precisa se familiarizar também com verbos que são muito utilizados. E um deles é o nosso verbo to be, né? O verbo ser ou estar. E acompanha comigo um vídeo da revisão desse verbo, melhor dizendo, que a gente vai ver nesse momento. Assista comigo. Verbo to be. Ser, estar. I am. I am. I'm. I'm. Eu sou, estou. You are. You are. You're. You're. Você é, está. He is. He is. He's. He's. Ele é, está. She is. She is. She's. She's. Ela é, está. It is. It is. It's. It's. Isso é, está. We are. We are. We're. We're. Nós somos, estamos. They are. They are. They're. They're. Eles são, estão. Muito bem, revisamos o verbo to be, mas outro verbo muito importante é o verbo to have, é o verbo ter, possuir. Assista comigo e aí relembre o uso deste verbo. Verbo to have. Ter como auxiliar. I have. I have. I've. Eu tenho. You have. You have. You've. Você tem. He has. He has. His. Ele tem. She has. She has. She's. Ela tem. It has. It's. Isso tem. We have. We've. Nós temos. They have. They've. Eles têm. Já caminhando para o final da nossa revisão, agora vamos relembrar as negativas com not. Então você tem aqui is not, isn't, não é, não está. Are not, aren't, não são, não estão. Agora no passado, was not, wasn't, não era, não estava. Were not, weren't, não eram, não estavam, né? Do not, ou don't, não fazem. Does not, doesn't, não faz. Did not, ou didn't, não fez. Will not, won't, aqui no futuro, né? Não vai. Would not, ou wouldn't, não iria. A gente tem mais algumas aqui. O have not pode ser encurtado como haven't, não tem. Has not, hasn't, não tem. A tradução também aqui. Só está dependendo do pronome, do sujeito aqui. O had not, que fica hadn't, não tinha no passado. O cannot, que contraído é can't, e não pode significa. Agora vamos ver algumas palavras que nos ajudam a adicionar ideias no texto. Aqui nós temos algumas conjunctions, né? Então a gente tem aqui and, que significa e, né? Also, que significa também, besides, que é além disso, in addition, em adição. Todas essas palavras nos ajudam a somar ideias no texto, quando eu quero dar a ideia de adição.
Quando eu quero exemplificar, eu vou usar palavras como for example, que significa por exemplo, such as, que significa como, for instance, que significa por exemplo. Se eu quero contrastar ideias, eu tenho as palavras but, que significa mais, however, que significa no entanto, although, que significa embora, on the other hand, que significa por outro lado. Se eu quero, por outro lado, mostrar causa e consequência, aí eu tenho because, que significa porque, o so, que significa então, therefore, que significa portanto, as a result, que significa como resultado. Muito bem, então nós revisamos bastante coisa aqui, espero que tudo tenha ficado claro para você, e essa foi a nossa aula de hoje.